Bom, estamos de volta para continuar com nossas aulas sobre progressões. Na aula passada a gente falou de progressão aritmética e agora vamos dar início à progressão geométrica, né? Então vamos lá. O que é uma progressão geométrica? Então a ideia é a seguinte. Então sejam A1 um número real qualquer e Q um outro número real, só que com o seguinte, o Q não pode ser zero, tá bom? Então, olha só, a sequência que nós obtivermos da seguinte forma vai receber o nome de progressão geométrica, né? Então, uma sequência, né, como outra qualquer, A3, etc., né, AN, tá certo? Agora, como é que eu obtenho o A2? O A1 já foi dado aqui, e fixo, né? Como é que você obtém o A2? Aí você vai obter o A2 assim, ó. É o A1 vezes o quê? Que é chamado de razão, tá certo? Quem é o A3? Aí aqui, ó, já vou adiantar, ó. É o A2 vezes o quê? Mas olha só, lembra que o A2 é o A1 vezes Q. Aí vezes Q de novo, não é? Perfeito? Porque este aqui, ó, é o A2. Esse aqui é o A2. Tá certo? Então vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Perfeito? Então, assim é o A2. Você obtém de duas formas. Pegando o anterior e somando e multiplicando com Q, ou pegando o A1 e multiplicando com Q ao quadrado, tá certo? Quem é o A4? É o anterior, que é o A3, vezes Q. Ou você pode obter assim, né? Ó, quem é o A3? É o A1 vezes Q ao quadrado, aí vezes o outro Q que está aqui, né? Ó. Então, vai ser A1 vezes Q ao cubo, né? Ó. Vou fazer mais um. Quem é o A5? Né? Aqui eu já vou colocar direto, né? Ó. Você pode dizer que é o A4 vezes Q, ou você pode dizer que é o A1 vezes Q elevado a 4, e assim por diante. De tal forma que o enésimo termo, né? Ó, deixa eu escrever aqui o enésimo termo. Né, ó, de tal forma que o enésimo termo pode ser escrito assim, né? Ó. Então, etc. Aí o AN. Então, pelo que diz aqui, ó, seria o anterior. Quem é o anterior do AN? É o AN tirando 1, né? Ó. Aí vezes Q, ou pode ser assim, né? Ó, que é o A1 vezes Q. Ó, veja que o expoente do Q é sempre uma unidade menor que o termo que ele determina. Ou a mesmo índice do anterior vezes Q, né? Ó, então, é o anterior. O anterior é o N menos 1, né? Ó, é o N menos 1. Perfeito? Então, é assim que você obtém. E como nas PAs, o AN é chamado de enésimo termo, ou simplesmente de termo geral da PG. Perfeito? Termo geral. E eu nem coloquei isso ali, né? Ó. Termo geral, né? Deixa eu só tirar isso daqui, ó. Né? A gente chama de progressão geométrica, ou ainda, né? Ó, deixa eu colocar aqui, P.G. Né? Ou PG, né? É uma das duas coisas, tá bom? Ou PG. Perfeito? Ou PG. Tá ok? Então é isso daí, ó. Tá? Progressão geométrica ou simplesmente PG. Perfeito? Essa é a definição de progressão geométrica. Aí eu vou voltar esse para cá. Claro que quando a gente for enviar para vocês, não vai atrapalhar, tá? Vamos para o próximo.
Tá certo? Então, é assim que você obtém as PGs, né? Aí, por exemplo, né? Ó, por exemplo, né, vamos ver, utilizando essas informações, né? Alguns exemplos de PGs. Tá certo? Vamos lá. Exemplos de PG. Olha aí. Exemplo 1. 1, 2, 4, 8, 16, etc, né? Aí o que é que você tem aqui? Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o 1, né? Quem é a razão? A razão é 2, né? Isso é uma PG, tá certo? Onde o A1 é 1 e a razão é 2. Como é que você sabe? É só você pegar e dividir, ó. Na PA, a gente subtraía, né? Porque a operação era a adição para achar o termo seguinte, né? Aqui, a operação é multiplicação. Então, você só divide, né? Você só divide que tem que dar o mesmo valor. 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2, 16 dividido por 8 é 2. É assim que você obtém a razão, né? É só você pegar 2 dividido por 1, que é igual a 4 dividido por 2, o termos consecutivos, sempre. O seguinte dividido pelo anterior, numa PG, sempre vai dar a razão. Perfeito? Que nesse caso não é chamado de R, não esqueça, é chamado de Q, me perdoe. É chamado de Q, ó. Por que Q? Olha, é uma divisão, é um quociente, né? Por isso que é comum chamar de Q. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma PG finita, né? Uma PG finita pode ser assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Pode ser meio, 1/3, menos 1 e 3. Né? Isso aqui é uma PG, também é uma PG, né? Onde o A1 é 1/3 e a razão é menos 3. Como é que você faz para achar a razão? É só pegar o seguinte e dividir pelo anterior, né? Então, ó, divisão, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, isso dá menos 3, como a gente já sabia, né? Pegue o outro. Então, não é R, é razão. Razão é Q, não esqueça. Não é mais PA, é PG. Então, é 3 dividido por menos 1, que é menos 3. Né? É uma PG finita, né? A anterior é infinita, né? São todas as potências de 2. Perfeito? É uma PG finita, onde o primeiro termo é 1/3 e a razão é menos 3, né? Tá ok? Tá? Vamos ver mais um exemplo. Eu vou apagar isso daqui, né? Vou apagar esse último aqui e vou colocar aqui do lado, tá? Tá certo? Né? Isso também é igual a 3 dividido por menos 1, que é menos 3, né? Então vamos lá. Número 3, olha essa outra aqui, ó. Digamos, né? Começa de, sei lá, 5, né? Aí vai dar 1, 1/5, 1/25, menos 5, menos 1/5, 1/25, menos 1/125, etc. Tá certo? Aqui, ó, você verifica bem, ó, que isso é uma PG, onde o A1 é menos 5 e a razão é menos 1/5. Né? Você pode verificar. Só dividir. 1 dividido por menos 5 é menos 1/5. Menos 1/5 dividido por 1 é menos 1/5. Menos 1 sobre 25 dividido por menos 1/5 é menos 1/5. Perfeito? Então é assim que você obtém a razão de uma progressão geométrica. Né? Exatamente como no anterior, a gente vai ter aqui também, ó, a necessidade de saber a soma dos termos, de encontrar um termo qualquer, né? Ó, por exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver um outro exemplo. Olha só. Exemplo.
determine o 15º termo. Não, 15º é muito, aqui não é PA, né? Aqui é PG, pode dar um número muito grande ou pequeno demais, né? Então vamos colocar o oitavo. O oitavo termo da PG é 1/3 menos 1, 3, 9, etc. Tá certo? Tá? Então vamos lá, solução. Tá, ó, a gente sabe o seguinte, que o termo geral é sempre obtido assim, é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Como a gente quer o oitavo termo, então a gente quer o seguinte, o A8, então é o A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, que é 7. Então esse é o oitavo termo, né? Eu tenho o A1, tá claramente, o A1 aqui é 3, mas quem é a razão? Então vamos escrever aqui as informações, ó. O A1 é o primeiro termo, que é 1/3. Como é que você acha a razão? É só pegar o A2 e dividir pelo A1. Ou, se você preferir, o A3 e dividir pelo A2. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Então, pegando o A3 dividido pelo A2, eu acho que fica mais fácil. É 3 dividido por menos 1, que é menos 3. Essa é a razão. Aí eu vou aqui, ó. Aí eu volto para cá, né? Então, isso aqui é igual ao A1, que é 1/3, vezes menos 3 elevado a 7. Então, isso vai dar menos 3 elevado a 7 dividido por 3. Então, o A8 é igual a menos 3 elevado a 6. Perfeito? Então, isso vai dar 9, 9, 27. Então, isso vai dar A8 é igual a menos... dá 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1 dá 9. E 9 vezes 8, 72. Menos 729 é o oitavo termo. Perfeito? Entendeu por que eu não coloquei o 15º? Porque ia dar um número muito grande, né? Então ia ficar ruim, né? Então só que na nossa aula a gente deixa para vocês, para casa, resolver as questões um pouco mais difíceis, tá certo? Mais difíceis não, que dá muita conta, né? Porque difícil aqui você está vendo que não é. Tá certo? Então a 8 é menos 729. Perfeito? Vamos continuar. Olha só. Como é que a gente acha a soma dos n primeiros termos de uma PG? Olha só, é o nosso próximo assunto. A soma dos n primeiros termos da PG. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. A soma dos n primeiros termos da PG. Então, nosso título vai ser soma dos n primeiros termos de uma PG. Então vamos lá. Olha só. Vamos ver como é que a gente acha isso. A ideia vai ser a seguinte. Como é que você acha a soma? Bom, digamos que Sn é igual ao A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais etc. mais o AN. Perfeito? Tá ok? Aí olha só. Aí eu vou pensar assim, ó. Quem é o Sn, né? Eu posso escrever o Sn assim, ó. Como sendo o A1 mais... Aí quem é o A2? O A1 vezes a razão mais... Quem é o A3? O A1 vezes
a razão ao quadrado. Quem é o A4? O A1 mais. Não, mais não, aqui é PG, né? Então não tem mais aqui, é vezes. Vezes a razão ao cubo, mais, etc., mais. Quem é o AN? É o A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Perfeito? Eu quero a soma dos N primeiros termos, tá ok? Tá, vou fazer o seguinte agora, olha só. Vou multiplicar aqui todo mundo por Q, né? Eu vou pegar Q vezes o SN. Quando eu multiplicar o Q vezes SN, aí vai ficar Q vezes o A1 mais A1 vezes Q mais A1 vezes Q ao quadrado mais etc. mais A1 vezes Q elevado a N menos 1. Perfeito? Tá ok? Bom, desse lado continua a mesma coisa, fica Q vezes SN, mas desse outro, ó, usando a propriedade distributiva, vai ficar A1Q mais, aí o Q multiplica o próximo, A1Q ao quadrado, mais A1Q ao cubo, mais etc., mais A1 vezes Q elevado a N. Perfeito? Porque o Q vai multiplicar todas as parcelas, não é? Tá ok? Tá? Aí, olha só. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Olha o que eu vou fazer no próximo slide, né? No próximo slide eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou já lhe mostrar aqui. Tá certo? Opa. Agora eu vou pegar esse outro aqui, ó. Estou falando de soma, então é disso aqui que eu estou falando, né? Ctrl C. Ctrl V. Aí eu vou colocar isso aqui, ó, mais aqui em cima, né? Tá? Aí eu vou ver se eu consigo colocar isso aí mais aqui em cima, né? Eu não consigo nem mover, ó. Tá, então vai ficar aí mesmo, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Vou pegar este aqui, ó. Este aqui. E vou multiplicar por menos 1. Tá? Vou pegar esse aqui. E vou multiplicar ele por menos 1. Tá bom? Vou fazer o seguinte. Ctrl C, Ctrl V. Tá, aí eu vou apagar esse aqui, ó. Vou apagar esse. Aí eu vou pegar esse aqui e colocar no lugar certo. Pronto. Aí eu vou pegar este aqui e vou tentar colocar no lugar certo. Vamos ver se ele vai. Aí ele foi aqui, né? Tá. Aí o que é que eu disse pra você? Eu vou pegar este aqui, né? Ó, que eu acabei de levar pra lá, essa segunda linha aqui, né? Ó, e vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, esse aqui fica menos e vai trocar o sinal de todo mundo aqui. Tá correto? Então, é isso que vai acontecer. Tá bom? Então, eu vou fazer isso, tá? Então, quando eu multiplicar por menos 1, vai acontecer assim, ó. Eu vou até apagar todos os mais, né? Ó. Lembra quando eu multipliquei por Q? Trocou o sinal, todo mundo foi multiplicado por Q? Então, agora estou multiplicando por menos 1. Então, vai ficar menos aqui. E todo mundo aqui vai virar menos. Não é? Ó? Todo mundo aqui vai virar menos. Então, aqui vai ficar menos, 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 menos. Que eu multipliquei por menos 1. Aí aqui tem o igual, aí menos o SN, que eu multipliquei o menos SN por menos 1, né? Ó.
Então, todo mundo foi multiplicado por menos, perfeito? Tá ok? Vou fazer outra coisa. Deixa eu só baixar aqui um pouco, depois eu ajeito isso. Agora eu vou pegar esse outro aqui, ó. Esse último que eu multipliquei por quê? Porque ele é importante, né? Ó. Vou pegar esse cara aqui e levar para lá. Porque olha a minha ideia. Olha a minha ideia. Deixa eu ver se eu consigo mexer com ele. Não consigo. Então, como eu não consigo, eu consigo mexer com esse outro, né? Então, ó, eu vou fazer assim agora. Olha o que é que eu tenho. Eu tenho essa primeira linha e essa segunda. Aí eu vou somar um com o outro, né? Agora eu vou somar aqui, ó, um com o outro. Quando eu somar esses dois, o que, que vai acontecer? Olha só. Quando eu somar aqui, vai ficar Q vezes SN menos SN, à esquerda da igualdade. Nessa outra igualdade, quando eu somar, ó, o que, que vai acontecer? Vou cancelar esse com esse. Vou cancelar esse com esse. Vou cancelar esse com esse. Tá certo? Aí, esse aqui, ó, é o anterior a este aqui. Então, esse aqui vai cancelar com o cara que está aqui dentro. Ó. Aí vai sobrar só este aqui e este outro aqui, né? Ó. Então, vai ficar A1Q elevado a N menos o A1, tá certo? Aqui, ó, eu vou colocar o SN em evidência. Vai ficar SN Q menos 1. E aqui, ó, eu vou colocar o A1 em evidência, que vai ficar Q elevado a N menos 1. Tá certo? Tá ok? Ou seja, como eu quero SN, ó, aí eu já sei como é que eu faço a soma, né? Ó. Vai ser o Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula, né? É a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG. Tá certo? É assim que é a fórmula, né? Assim que é a fórmula dos N primeiros termos de uma PG. Tá ok? Então você vê que a ideia é bastante simples, né? Não tem nada assim difícil, né? Tá certo? Tá ok? Então, opa, eu copiei errado, né? O que eu fiz com A1? Você tá vendo aí, ó? A pergunta é, o que eu fiz com A1? Né? Então, eu vou apagar de novo e vou escrever direito, tá? O que é que eu fiz com o A1, né? Então, vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá certo? É assim que esta aqui que é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG. Tá certo? Essa aqui que é a fórmula da soma dos, né? Soma dos N primeiros termos de uma PG. Perfeito? Esta é a fórmula que dá a soma, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? De como usar essa fórmula agora, né? Vamos pegar aqui mais um, tá? Vamos voltar aqui para o lugar certo. Ok? Vamos pegar ali o título, né? Que é a progressão geométrica. Ctrl+C. Ctrl+V. Aí, o que é que eu vou fazer agora, né? Um exercício, né? Exemplo. Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG, essa daqui, ó, 2, 4,
8, 16, 32, etc, né? Tá ok? Então, solução. Aí vamos lá, né? Lembrar da fórmula, né? Qual é a fórmula? A soma dos n primeiros termos de uma PG é o A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tá certo? O que é que eu tenho? Eu tenho o A1, tá aqui. Eu tenho o n, que são os 5 primeiros termos, mas eu não tenho a razão. Então, olha só, eu sei que o A1 é igual a 2, né? É só olhar aqui na PG. Sei que o n, que são a quantidade de termos que eu vou somar, são 5, tá certo? Mas está faltando a razão. Como é que eu acho a razão? É só pegar dois termos consecutivos. O posterior dividido pelo que vem antes dele. Então, a razão aqui é 2. Pode pegar. 8 dividido por 4 é 2, 16 por 8 é 2, 32 por 16 é 2. Então, a razão é 2. E daí, ó, é só achar. Eu quero o S5. Quem é o S5? É o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1 dividido por Q menos 1. Tá certo? Isso vai dar o A1, que é 2, vezes, né, a razão, que também é 2, só que é elevado a 5, menos 1, dividido por 2 menos 1. Então, essa soma, olha só, vai dar exatamente, ó, antes de terminar ali, vamos ver aqui, ó, são os 5 primeiros. Então, é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Olha só como daria rapidinho. 48, 56, 60, tem que dar 62. Vamos ver, né? Então, vamos lá. 2 à quinta é 32, né? Então, vai dar 2 vezes 32 menos 1. Sobre 2 menos 1 é 1. 32 menos 1 é 31. 2 vezes 31 é 62, como a gente já sabia, né? Então, só para confirmar. Então, com a fórmula vai muito mais rápido. Não preciso perder esse tempo todo com a soma, né? Então, a soma dos 5 primeiros termos daquela PG do exercício deu 62. Como a gente já sabia, né? Tá certo? Tá? Então, é isso daí, ó. Perfeito? Esta é a fórmula, né? Ó. Tá ok? Tá? Agora o seguinte, tem algumas PGs que são muito interessantes, tá certo? Né? Que são muito interessantes. Olha só aqui, ó. Imagina o seguinte, deixa eu passar aqui para o próximo. Tem um tipo de PG, né, ó, que a gente consegue não somar os n primeiros termos, a gente consegue somar todos os termos da PG, perfeito? Né, ó, basta usar essa fórmula aqui, ó. Olha só. Se você tiver uma PG, né, ó, então, soma dos termos da PG infinito. Na verdade, a gente não consegue somar todos os termos de qualquer PG infinita, mas tem um tipo de PG infinita que a gente consegue, né? Suponha que a gente tenha a seguinte PG, né? Olha só. Eu tenho A1, A2, etc. O AN tem que ser infinita, né? Com Q do seguinte modo. Q entre menos 1 e 1. Ó, vê que o Q não pode ser nem o menos 1 e nem 1, mas pode ser qualquer número entre menos 1 e 1. Tá certo? Então, olha só. A soma de todos os termos da PG, né? Aí é todos, né? Os infinitos, né? Tá certo? Aí é todos mesmo. Então, a soma de todos os termos desta PG é dada por, vou chamar de S a soma. Aí é sempre assim, ó.
é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, tá certo? Mas isso só ocorre se a razão for qualquer número entre menos 1 e 1. Não podendo ser o menos 1 e não podendo ser o 1, tá certo? Vamos ver o exemplo? Vamos ver aqui o exemplo. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Apagar tudo, né? Eu recorro à página, né? Então, exemplo. Calcule a soma de todos os termos da PG. Aí vai ser essa PG aqui, ó. 1 não. É 1 terço, 1 nono, etc. Perfeito? Tá ok? Ele já está dizendo que isso é uma PG, né? A gente tem que ver se ela se encaixa nessas condições, né? Ó, o que é se encaixar nessas condições? Ela tem que ser uma PG infinita, ela é, só que a razão dela tem que ficar entre menos 1 e 1. Vamos ver se consegue fazer isso, né? Então vamos ver. Solução. Nessa PG, o A1 é 1. E quem é a razão? Aí é só pegar, ó, o segundo dividido pelo primeiro termo, que é 1 terço. Se você pegar 1 nono dividido por 1 terço, também vai dar 1 terço. Então, a razão é 1 terço. Então, ó, eu sei quem é essa soma aí. Eu sei quanto é que dá 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 27, etc. Né? Ó, todos os infinitos termos. Né? Ó, nós estamos chamando isso de S, que é o A1 dividido por 1 menos a razão. Tá certo? É o A1 dividido por 1 menos a razão. Quem é o A1? É 1. Sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. Então, ó, essa soma vai dar exatamente, ó, né, vai dar exatamente 1 sobre... Vou colocar lá aqui do lado. Daí eu coloco já outra resposta. 3 vezes 1 é 3, menos 1, 2. 2 terços. Aí o inverso de 2 terços é 3 meios. Então, olha só. Quando você somar 1 mais 1 terço, mais 1 nono, 1 27, etc., todos, vai dar 3 sobre 2, ou se você preferir, 1,5. Perfeito? Então, olha só. Por que eu posso somar? Porque a razão é 1 terço. E a razão não é que, né? Desculpe. A razão é 1 terço, né? 1 terço é um número que é menor que 1 e maior que menos 1. Então, satisfaz, né, ó, o que nós dissemos aqui no quadro anterior. Se o Q estiver entre menos 1 e 1, a soma dos termos, né, ou seja, isso aqui é o A1, mais o A2, mais o A3, mais etc., mais o AN, mais etc. Todos os infinitos termos, né? Tá certo? Mas isso só funciona se a razão tiver entre menos 1 e 1. Não esqueça disso. Se a razão for um número maior que 1 ou menor que menos 1, ou se for o próprio 1 e o menos 1 mesmo, não funciona, não dá certo, tá certo? Se você fizer, você vai errar, perfeito? Porque a gente não consegue somar PG quando a razão é maior que 1 ou menor que menos 1. Somar os infinitos termos. A gente só consegue somar os N primeiros termos, né? Os infinitos termos só se a razão tiver entre menos 1 e 1, tá certo? Agora aqui vamos à última parte, que é aquilo que a gente viu a mesma coisa para a progressão aritmética, que é a interpolação aritmética, né? Agora a gente vai ver o que nós chamamos de interpolação geométrica, tá certo? A ideia é a mesma que antes lá, né? Ó, você inserir meios entre dois números, só que os meios agora não são aritméticos, os meios são
meios geométricos, né? Ó. Então vamos lá, interpolação geométrica. Interpolação geométrica. Bom, como o outro, vamos fazer um exemplo, né? Ó. Tá certo? Como exatamente o outro, a gente vai começar com um exemplo, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Então, ó, a gente vai fazer assim. Ó, o exemplo vai ser: insira dois meios geométricos entre 5 e 135. Esse vai ser o exercício. Tá certo? Né? Esse vai ser o exercício, né? Ó, interpole ou insira, né? Vai ser a mesma coisa, né? Interpolar ou inserir, né? Ó, interpole dois meios, pode ser quantos você quiser, não importa, né? Interpole dois meios geométricos entre os números 5 e 135. Tá certo? Ou seja, o que é que você vai fazer na verdade? Você vai criar uma PG de quantos termos? Ora, tu tem o 5 e tu tem o 135. Aí tu vai colocar quantos valores entre eles? Aqui diz 2. Então tu vai colocar 1, 2. Perfeito? Então, olha só, tu vai criar uma PG de 4 termos, né? Na verdade, é isso que tu está fazendo. O primeiro é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, que é o que tu tem que descobrir. E o último, né, ó, é o A4. Aí você faz exatamente como antes lá nas progressões aritméticas, claro, respeitando as fórmulas da PG, né? Ó. Então tu vai lá. Então tu vai ter o seguinte, então tu tem que descobrir uma razão que quando multiplicar aqui por 5, vai criar o A2 e o A3 e vai combinar com o 135 formando uma PG, né? Ó. Então o que é que tu tens? Tu tem o A1, que é 5, tu tem o A4, que é 135, para te formar a PG, tu estás precisando da razão, você não tem a razão. Então vamos calcular, né? Ó. Então você usa a fórmula geral. Ó. O A4 é igual ao A1 vezes a razão elevada ao cubo, né? Ó. Perfeito? Quem é o A4? 135. Quem é o A1? 5 vezes Q elevado ao cubo, né? Então, quem é que é o cubo? Que é o cubo é 135, aí o 5 que estava multiplicando o Q passa dividindo. Ou seja, que é o cubo é igual a, vamos ver, vai dar 27. Não, então que é o cubo é 27. Se Q é o cubo é 27, quanto é o Q? O Q é raiz cúbica de 27. Então Q só pode ser 3. Pronto. Né? Aí você achou todos eles, né? Quer ver? Olha só. O A1 é 5. Quem é o A2? Lembra que o A2 é o anterior vezes a razão. Então é 15, porque a razão é 3. Quem é o A3? É o anterior vezes a razão. Então é 45. Quem é o A4? É o anterior vezes a razão. 135, que a gente já sabia, né? Este e este a gente já sabia. Então a nossa solução é que os meios que a gente vai inserir entre o 5 e o 135 é o 15 e o 45. Aí a sequência vai ficar assim, né? 5, 15, 45 e 135. Assim, ó, você inseriu dois meios entre o 5 e o 135. Tá certo? Então é isso que a gente tinha aqui para falar sobre PG. Aguardem apenas o exercício.